O riso começou baixo, mas foi suficiente. Ei, aquela ali não é filha da faxineira? Júlia parou no meio do corredor. O coração travou. Eu vi a mãe dela limpando o banheiro hoje cedo. Risadinhas, olhares, sussurros. Ela não virou, não respondeu, mas sentiu. Porque existem palavras que não precisam ser ditas em voz alta para machucar. Júlia apertou os livros contra o peito e continuou andando, como se não fosse com ela, mas era, sempre foi. Se você já se sentiu julgado sem ninguém conhecer sua história, já deixa o like nesse vídeo. Júlia vivia dividida entre dois mundos. Na escola, ela era a menina que tentava se encaixar, sorria nas conversas, concordava com tudo, inventava histórias. Meu pai trabalha com negócios. A gente viaja bastante. Mentiras pequenas, mas necessárias, para esconder uma verdade que ela nunca teve coragem de assumir. Sua mãe era faxineira, todos os dias antes do sol nascer. Dona Helena já estava de pé, amarrava o cabelo, vestia o uniforme simples e saía em silêncio, carregando mais do que um balde, carregando o peso de sustentar um sonho que não era o dela. Júlia fingia dormir, mas ouvia tudo, cada passo, cada porta fechando devagar, e junto com aquele som, vinha um sentimento que ela nunca quis aceitar. Vergonha, porque na cabeça dela, o mundo só respeitava quem tinha status, quem tinha dinheiro, quem tinha aparência. E Helena não tinha nada disso, só tinha dignidade. Mas isso Júlia ainda não entendia. No intervalo, as vozes vieram de novo. Você viu quem estava limpando o corredor? Vi. Parecia conhecer a Júlia. Silêncio. O tipo de silêncio que grita. Júlia congelou, o coração acelerado, o medo exposto. Porque, às vezes, a pior dor não é ser julgado, é ser descoberto. Naquela noite, ela não conseguiu mais esconder. Mãe, você podia trabalhar em outro lugar? Helena parou. Como assim? Júlia desviou o olhar, respirou fundo e disse: isso é vergonhoso. O silêncio que veio depois não era comum, era pesado, era definitivo. Mais tarde, Júlia levantou para beber água e encontrou Helena na mesa, dormindo, caderno aberto, contas espalhadas, a caneta ainda na mão, como se o corpo tivesse desistido antes da vontade. Ela se aproximou devagar e, pela primeira vez, olhou de verdade, as mãos machucadas, o rosto cansado, as marcas de uma vida inteira de renúncia, e algo dentro dela apertou, forte, desconfortável, desconhecido. Não era vergonha, era o começo da consciência. Comenta aqui embaixo, você já se arrependeu de algo que falou para alguém que ama? E mesmo assim, no dia seguinte, ela continuou fingindo. Porque é mais fácil sustentar uma mentira do que encarar a verdade. Mas a verdade tem um jeito estranho de aparecer, principalmente quando a gente mais tenta esconder. Os dias passaram, mas o que foi dito não voltou atrás. Helena continuava acordando cedo, mas agora saía ainda mais em silêncio, sem olhar para trás, sem dizer bom dia, como se já soubesse que algumas palavras não podem ser desouvidas. Júlia percebia, mas fingia que não, porque admitir o erro dói mais do que continuar fingindo. Na escola, os olhares mudaram, os cochichos ficaram mais claros, mais diretos. Eu tenho certeza que aquela mulher é mãe dela. Faz sentido. Ela nunca fala dos pais. Que vergonha. E dessa vez, Júlia não conseguiu ignorar, porque a vergonha que antes era escondida, agora estava exposta. Ela tentou se encaixar mais, falou mais, mentiu mais, se afastou ainda mais de casa, como se isso pudesse apagar quem ela era, mas não apagava, só afastava, até que chegou a semana da formatura, o momento que todos esperavam, mas que, para Júlia,
parecia um julgamento final. Convites foram entregues, famílias comemorando, orgulho estampado, e ela, parada, segurando um envelope, sabendo exatamente o que aquilo significava. Naquela noite, ela entregou o convite. Vai ter a formatura? Helena sorriu, um sorriso raro, pequeno, mas verdadeiro. Eu posso ir? Júlia hesitou, por um segundo, mas o suficiente. Pode, mas... Ela engoliu seco. Fica no fundo, tá? O sorriso da mãe não desapareceu, mas mudou. Ficou mais leve, mais silencioso. Claro, filha, porque o amor de uma mãe às vezes aceita até aquilo que dói, só para não perder o filho. O dia chegou. A escola estava diferente, cheia, bonita, importante. Pais bem vestidos, perfumes caros, abraços. Orgulho. Helena chegou cedo, com um vestido simples, aquele que ela mesma ajustou, sentou no fundo, como combinado, sem reclamar, sem questionar, apenas presente. Júlia estava no palco, mas não conseguia respirar direito. Seus olhos procuravam a mãe, mesmo sem querer, e quando encontrou, algo mudou. Ela não viu vergonha, não viu erro, não viu problema, viu orgulho. Um orgulho silencioso, sem exigência, sem cobrança, só amor. E aquilo desarmou tudo dentro dela. Mas ainda era tarde, ou ainda dava tempo. Ela nem imaginava que em poucos minutos tudo iria mudar. Se você chegou até aqui, comenta até o fim. Eu quero saber quem está vivendo essa história de verdade. O diretor pegou o microfone. E o silêncio se espalhou pelo auditório. Antes de encerrarmos, preciso contar uma história. Júlia sentiu o coração acelerar. Porque, às vezes, a vida não muda aos poucos. Ela muda em um único momento. O auditório ficou em silêncio. Um silêncio que não pressionava, mas preparava. O diretor olhou para todos e começou. Todos os dias, bem cedo, antes de qualquer aluno chegar, existe alguém que já está aqui. Alguns alunos se entreolharam, outros apenas escutavam. Essa pessoa limpa salas, corredores, arruma aquilo que ninguém quer arrumar e faz tudo isso, sem ser vista. Júlia parou. O coração acelerou, porque, no fundo, ela já sabia. O que muitos não sabem, o diretor continuou, é que essa mesma mulher trabalhou dobrado durante anos para garantir que sua filha estivesse hoje aqui. O tempo travou, o ar ficou pesado. No palco, entre os melhores alunos desta escola, Júlia não respirava. Dona Helena poderia subir ao palco? O mundo inteiro virou para trás, olhares cruzando o auditório, buscando. Helena ficou imóvel por um segundo, depois se levantou, passo a passo, lento, não de vergonha, mas de uma vida inteira carregada nos ombros. E pela primeira vez, todos viam, não a faxineira, mas a mulher. Quando Helena subiu ao palco, o diretor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: essa mulher é o motivo invisível de tudo isso existir. O auditório ficou em silêncio e então explodiu. Aplausos, fortes, de pé, verdadeiros. Júlia sentiu algo quebrar dentro dela, de verdade, porque naquele momento, tudo que ela tentou esconder se tornou impossível de ignorar. As mentiras, o afastamento, as palavras. Isso é vergonhoso, mas agora a vergonha não era mais da mãe, era dela. Sem pensar, Júlia desceu do palco, correndo, os olhos cheios de lágrimas, o coração pesado. Mas pela primeira vez, sincero, ela parou na frente da mãe. Tentou falar, não conseguiu. Tentou respirar, falhou. E então, abraçou, forte, apertado, como alguém que estava tentando consertar tudo, em um único gesto. Me perdoa, a voz falhou. Me perdoa por ter vergonha de você. O auditório voltou ao silêncio. Mas agora, um silêncio cheio de emoção,
Helena não disse nada, apenas abraçou de volta e passou a mão no cabelo da filha, como sempre fez, desde pequena, porque o amor de uma mãe não cobra, não exige, só permanece. E naquele abraço, Júlia finalmente entendeu. O cheiro que ela tentou esconder não era vergonha, era amor. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. O tempo passou e Júlia mudou. Não só por fora, mas por dentro. Se formou, cresceu, aprendeu. Mas dessa vez, sem esconder quem era, sem mentir sobre de onde veio, e no dia da sua colação, antes de qualquer discurso, antes de qualquer homenagem, ela chamou alguém. Minha mãe. Helena caminhou até a frente, sem pressa, sem medo, e sentou na primeira fila, porque agora ela não era mais escondida, era honrada. Júlia nunca mais esqueceu. Não existe vergonha no trabalho honesto. Vergonha é esquecer quem sempre lutou por você. Se essa história falou com você, se inscreve no canal Alma Viva Stories. Aqui, cada história é um recomeço.